Vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, outras informações correlatas que nos dão uma perspectiva em relação a como o mercado pode vir a se comportar. Eu já tinha comentado em outros vídeos, né, mas em particular o último que eu fiz, que foi com relação à enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul, particularmente na cidade de Porto Alegre, mas olhando para o geral, e ainda são coisas que a gente diz que a gente não gostaria de dizer, evidentemente, né? São exatamente nesses momentos que oportunidades acabam surgindo, e eu vou mostrar para você algumas das que estão por acontecer. Também vou falar um pouco de previdência social e o nosso governo totalmente perdido. Eu vou começar aqui pelo Poder 360. Essa notícia ela é do dia de ontem, dia 5 de maio de 2024, assinada por Simone Cafrune. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. O que tem de interessante aqui, ó, veja, orçamento de guerra ameaça as contas públicas, diz economista. Como você pode ver aqui, eu raramente coloco fotografias aqui nessas leituras, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Que o atual colocado à frente do Executivo do Brasil teve ontem aqui no Rio Grande do Sul, ele e toda uma comitiva, e todos esses que estão aqui nessa foto. Até eu olho para essa foto, eu tenho mais medo do que alguma esperança. Mas o fato é que o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele apontou que os investimentos a serem feitos no Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul retome a sua condição, ele fala aqui no Plano Marshall. Não vou entrar no mérito do que foi, basta saber que foi o plano instituído na Europa depois de finalizada a Segunda Grande Guerra. Então, mas nós vamos passar por aí. O que acontece é que o debate todo foi no entorno das questões burocráticas para que os recursos cheguem de forma mais rápida. Então, segundo essa reportagem, havia esse objetivo comum, criar um regime jurídico extraordinário que acabe com burocracia para viabilizar um orçamento de guerra. O que, sempre que tem essas modificações, ainda que necessárias e que haja, no Brasil sempre nos arrepia a coluna, que é justamente onde acabam acontecendo os desvios, como aconteceu na Covid, naquele que foi conhecido o consórcio do Nordeste e depois redundou no chamado Covidão. Lembra na Bahia dos respiradores, aqueles que foram comprados numa empresa que trabalhava com derivados da maconha e foram gastos 50 milhões, nunca foram entregues, e hoje tem uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. Bom, mas aqui, de acordo com o ex-diretor do Instituto Fiscal Independente, o economista-chefe da Real Asset, né, ele diz o seguinte, ó, não há dúvidas que o governo federal precisa ajudar o Rio Grande do Sul. Aqui a única coisa que eu discordo é que não é uma questão de ajuda. Na verdade, se está aplicando dentro de uma emergência o recurso que já foi retirado da própria sociedade através dos impostos. Então, não é uma ajuda, é uma obrigação do governo fazer os investimentos necessários para a recuperação. E ele segue aqui, ó, a questão é a forma como isso deve ser feito. Via crédito extraordinário será dentro das regras. Agora, se inventarem algum espantalho e criarem alguma válvula de escape da regra fiscal, há risco do executivo perder o controle das contas públicas. O que, com todo respeito, a meu ver, já se perdeu há bastante tempo. O governo não consegue controlar e, além disso, precisa lidar com essa catástrofe. O presidente, ele desceu no Rio Grande do Sul acompanhado de 13 dos seus 38 ministros. E olha, tá aí um dos destinos dos excessivos gastos, justamente nesses 38 ministérios, um excesso muito além do que o país realmente precisa. Até porque no governo passado ele foi conduzido, né, o conjunto dos ministérios, o governo foi conduzido com apenas 23, sendo que em algum tempo foi um número menor do que esse. Atualmente aqui no Rio Grande do Sul, eles apontam, ó, não há como sair do estado pelo aeroporto, não há como sair, não há como chegar.
E também temos 150 estradas que estão bloqueadas ou destruídas. Na capital falta água para 70% dos moradores. Isso foi no dia de ontem, porque essa reportagem é do dia de ontem, mas na verdade esse número já cresceu. Eu acho que já supera 80% da cidade com falta d'água, inclusive aqui onde tem o meu escritório. Depois a reportagem segue por essa questão da disputa de egos entre os que compareceram, que na verdade não foram só 3 ministros, também teve o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, e acompanhado evidentemente, né, e necessariamente pelo governador do estado e pelo prefeito da capital. E aí o que ele está falando é que anteriormente estava havendo disputa de egos e agora essas pessoas elas precisam caminhar, deixar de lado isso para caminhar num consenso. Aqui está uma fotografia do Poder 360 e essa aqui foi uma reunião pro forma, né, porque essas cadeiras aqui estão ocupadas por todas essas pessoas, é um número muito grande quando tem essas grandes reuniões, daí mesmo é que sai pouca coisa. De qualquer forma, vai ser necessária vai ser necessário um aporte bastante significativo para que o Estado volte a ter condições mínimas. E é lógico que isso vai de certa forma, comprometer o orçamento, porque está dentro do contexto de uma excepcionalidade. Indo numa outra direção, essa notícia aqui da CNN, para nós vermos como as contas ou os recursos eles são tratados no Brasil. Veja que contas da luz vão bancar aporte bilionário de Itaipu em obras da COP 30, que é aquela reunião de pessoas que estão direcionadas para questões ambientais e, com todo respeito, nunca saiu nada de lá a não ser uma ideia de cunho globalista, que é levar normas padronizadas para as comunidades por conta de uma pretensa mudança climática. E o que essa matéria aponta é que a usina binacional está por assinar um convênio com o governo do Pará e da Prefeitura de Belém. E evidentemente, né, que nessa reportagem da CNN, assinada por Daniel Ritnerda, no dia 6/5 de 2024, portanto ela é do dia de ontem, e veja que o setor elétrico não ficou nada satisfeito e disse que a decisão do governo de repassar mais de 1 bilhão do caixa de Itaipu binacional para as obras de infraestrutura urbana de Belém não está condizente com aquilo que é a finalidade da companhia. E o objetivo lá é sediar essa conferência climática da ONU lá em 2030. Mas o que eu vejo aqui de importante é você fixar esse valor, que eu já vou voltar nesse valor aqui de 1 bilhão de reais. E para você ver como as coisas no Brasil elas são muito esquisitas, elas são extremamente estranhas. A maioria está classificando, os chamados especialistas, no uso inadequado das receitas da usina hidrelétrica, além de uma oportunidade desperdiçada de reduzir as contas de luz no país. Os recursos serão usados na qualificação de vias da capital paraense, no aumento da rede de esgotamento sanitário e revitalização do complexo no entorno do mercado histórico de Ver o Peso. Não deve ser o nome do mercado lá. Até porque pelo menos está sendo colocado à disposição da população. Não sei se no momento oportuno e na condição correta. Alguns aqui estão classificando isso como um escândalo, como é o caso do ex-diretor do Operador Nacional do Sistema, que é da parte do serviço elétrico, e ele entende aqui como uma usurpação do dinheiro pago por aqueles que eles chamam pelos consumidores, né? Então usa o recurso do consumidor e coloca dentro de um contexto que talvez não seja o que é ajustado com a finalidade da usina. E aqui ele vai discorrer que antigamente, né, para chegar a Itaipu foi feita uma dívida de 50 milhões, à medida que essa dívida foi sendo reduzida, foi sobrando mais recurso em caixa. E esses recursos, em vez de serem aplicados na redução
da tarifa, porque quem está pagando a dívida, na verdade, é o próprio consumidor, está sendo aplicado em outras coisas muito estranhas. Então, desde que começou essa redução, né, a tarifa da hidrelétrica poderia ser cortada, porque ela não carrega mais o passivo, que era o pagamento dessas dívidas que aconteceram lá no passado. E o que está acontecendo? Em vez de baixar a tarifa, criaram novas despesas socioambientalistas, os ESG da vida. E aí ele cita aqui, no caso, o governo Michel Temer, né, com projetos bancados ali por Itaipu, que passaram a incluir melhorias da infraestrutura. Aqui está no mapa. Como é o caso aqui, extensão da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Foz do Iguaçu, duplicação do trecho da rodovia de Cataratas e ciclovias dentro da própria cidade. Aqui embaixo ele cita o governo do presidente Bolsonaro, que começaram as obras da segunda ponte da Internacional Brasil-Paraguai, entre as cidades do Paraguai de Carmelo Peralta e o Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Isso aqui é o seguinte, eu vou fazer um adendo aqui, não que eu de fato defenda, mas essa é aquela construção do que eles querem chamar de a bioceânica, ou seja, em vez do transporte ter que passar lá pelo Canal do Panamá, que ele consiga passar por terra, justamente indo do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico e também o contrário. É como se fosse uma alternativa. Então aqui eu vejo que pelo menos tem um caráter econômico em cima do ponto de vista do desenvolvimento do país. Diferente daqueles investimentos do presidente Michel Temer, que na minha visão também só teve esse cunho político. Só que o governo atual ele amplia a geografia do que é potencialmente atendida pelos recursos socioambientalistas e leva agora para 434 municípios, 399 no Paraná e 35 no Mato Grosso do Sul. Só que, além disso, dentro dessa linha ambientalista, ele também estende esses valores para o estado do Pará. Em vez de se ter uma redução consubstancial da tarifa, o que a gente está vendo aí são essas transferências, que ele até classifica aqui, ó, esse Kelman, como transferência de renda oculta. Isso porque, em vez desses investimentos serem bancados com recursos do orçamento público, eles são jogados para as contas de luz, que já são caras. Ou seja, se tira do consumidor para colocar em outras coisas que não têm a finalidade de energia elétrica. Um assunto também que me chamou bastante atenção saiu aqui, ó, na Folha do Estado. E aqui, veja, ela é assinada por Ana Barros, ela saiu domingo, dia 5, e coloca assim, ó, a agência norte-americana rebaixa a nota da economia brasileira. E aí cita assim, ó, a agência norte-americana de classificação de riscos, a Moody's, anunciou o rebaixamento do rating da economia brasileira para BA2. E se você for ver aqui bem no final dessa matéria, eles fazem referência como a informação advinda da CNN. E o que me chamou a atenção aqui foram os comentários, né? Então veja só, mentira, fake news. Como é possível uma entidade como essa se apresentar como fonte de informação? Tem mais aqui tá muito pequenininho aqui para eu ler, mas veja, por favor, troquem seu nome para Folha do Estado bolsonarista e por aí vai. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foram os likes e os dislikes nesses comentários, que eles ficaram assim dentro de um patamar bastante equilibrado. E eu digo, não, isso aqui tem uma coisa errada, as pessoas não vão ficar tão revoltadas assim, gratuitamente. Alguma coisa nessa notícia não está certa. E aí eu fui ver a original da CNN e veja que essa notícia vem pela Reuters e é do dia 1º de maio de 2024. E o que ela diz? Moody's reafirma a nota de crédito no Brasil em BA2 e muda a perspectiva positiva. Na verdade, o que ela fez foi o seguinte, o Brasil não saiu do lugar, só que eles citam que com as medidas tomadas pelo governo passado, o governo do presidente Jair Bolsonaro, e o que veio a refletir em 2023, eles só trocaram para positivo, mas o Brasil continua como um país de risco, com a mesma nota BA2, porém uma perspectiva positiva. É como se você tivesse uma nota 4 na escola, reclamasse com o professor e agora tirasse 4,1.
E por fim, essa notícia da Tribuna Online, aqui fala no setor de desoneração, ela é assinada por redação do jornal Tribuna e ela é do dia 4 de maio de 2024. E aí ela coloca assim, a aposentadoria pode mudar em 3 anos. É quase uma notícia que nos pega assim de surpresa, né? O que acontece é que o atual ministro da Fazenda, ele sinalizou a necessidade de uma nova reforma, caso a receita do país não seja suficiente. Depois, lendo aqui a reportagem, ela é uma reportagem bem confusa, para falar a verdade. Mas o ministro da Fazenda, ele falou sobre o risco de uma nova reforma da Previdência em 3 anos. Segundo ele, isso será necessário se o país não tiver receita suficiente para pagar os aposentados. A gente sabe que a Previdência tem a Previdência, o regime geral de Previdência, que são aquelas pessoas que têm o teto e que são os funcionários da iniciativa privada. Tem depois o regime especial de Previdência, que ele é dividido em 2, o funcionário civil e os militares. Essas aí, eles se aposentam pelo teto, mesmo não tendo contribuído pelo teto. Essa é uma das reclamações que existe, mas todas elas são deficitárias. Então, ele acabou vinculando essa conversa dele, porque ela se origina de um questionamento que estava sendo feito ao ministro da Fazenda por conta da desoneração da folha de pagamento. Aconteceu o seguinte, o governo quer desonerar, essa desoneração, ela começa no governo Dilma, ela foi ampliada no governo Temer e depois no governo do presidente Bolsonaro, com ainda a ideia de ampliar essa desoneração, em vez de serem esses 17 setores, ele ia ampliar para 19 ou 20, se eu não estou enganado. Era a ideia do presidente Bolsonaro. O atual governo, ele entendeu diferente, disse, não, nós vamos acabar com a desoneração, ou seja, vamos voltar a cobrar os impostos que estavam sendo cobrados no passado. Então ele fez um projeto para isso, foi derrubado dentro do Congresso e o governo entrou na justiça. Então, o advogado do atual presidente, né, que nos foi imposto aí, a estar à frente do executivo, por imposição do presidente, ele acabou votando a favor da intenção do presidente e deu uma liminar, suspendendo a continuação da exoneração. Da desoneração. E depois, isso está indo a plenário, o placar já está de 5-0. Então, eles estão tentando argumentar que isso é para manter a questão da Previdência. Porque se não for, se a folha, se não cair a desoneração, eles vão ter que rever a Previdência em 3 anos. Na verdade, estão botando um bode na sala, é uma notícia extremamente confusa. O problema aqui está no entorno da eliminação da desoneração da folha. Vai ser ruim para esses 17 setores aqui e mais os municípios que já estão esgoelados. E veja que nós vamos amarrar agora com o início, onde, no caso Porto Alegre, vai ter um dispêndio violentíssimo, inclusive o próprio Estado, por conta da catástrofe que se abateu sobre o Estado. E para finalizar, lembra que eu falei para você que Itaipu investiria 1 bilhão no Pará por conta da COP30? Veja que os municípios do Rio Grande do Sul, eles calculam seu prejuízo em 275 milhões. Praticamente 1/4 do que se vai investir para fins da COP de 2030. Então veja que tudo sinaliza, né, para um governo sem projeto, sem planejamento, um governo que tem uma condução totalmente perdida do andamento do país. Isso tudo vindo a nos sinalizar, por um lado, um governo que não pretende reduzir suas despesas, ao contrário, pretende continuar aumentando suas despesas. Nós temos um governo que está colocando toda a sua força na arrecadação, já quase esgoelando ou sufocando o povo brasileiro, e ainda tem as questões no entorno daquilo que surge como catástrofe, que é algo não previsível, mas que sempre acontece, como foi o caso da pandemia, como foi o caso da grande seca de 2021, da grande estiagem de 2021, e agora nós com essa condição climática, inclusive impactando na perda tanto do setor agrário
quanto do setor da pecuária, levando a esses prejuízos. Então veja que é um governo que não tem um projeto, não tem um plano e aparentemente aí este ano vai acabar impactando de maneira muito forte dentro das suas contas. E nós ficamos de olho porque é justamente aí que o investidor ele perde a fé no país. E aqui muito cuidado, né? Porque muita coisa vai ser vendida a preço de banana, para que aqueles que um dia forem vir a recuperar o país venderão a preço de mercado. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero que você tenha gostado. Desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço